Oi, gente. Boa noite a todos e todas presentes. Hoje, o curso de Direito tem a satisfação em apresentar à comunidade acadêmica e, em especial, aos alunos e alunas, a doutora Gisele Truzzi como a sua sponsor. Através desse projeto, você, aluno, irá entrar no mercado de trabalho tendo o diferencial de aprender com uma grande profissional. O projeto traz essas conexões e mais desafios e vivências para enriquecer o aprendizado de todos vocês. O sponsor faz parte da iniciativa Ubíqua, um novo conceito de ensino e aprendizagem digital do Grupo Ser Educacional. O propósito é entregar uma metodologia de aprendizagem que revolucionará o conhecimento. Com o Ubíqua, estudar se torna uma experiência customizada para os alunos se conectarem ao mundo. Meu muito obrigada, doutora Gisele Truzzi, por ter aceitado o desafio de ser a nossa sponsor, e a todos e todas um excelente evento. Boa noite a todos os alunos e alunas do Grupo C Educacional do Brasil inteiro, em todas as nossas unidades. Eu sou a professora Flávia Figueira, coordenadora do curso de Direito aqui no Pará, na Unama Park Shopping, e tenho a grata satisfação no dia de hoje de abrir e lançar, esse projeto tão fantástico que é o projeto Sponsor, e trazer para vocês a doutora... Eu vou apresentar a doutora Gisele Truzzi, a gente tem um videozinho para apresentá-la. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Truzzi, eu sou advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação e sou fundadora de Truzzi Advogados. Hoje eu tenho a difícil missão de falar um pouquinho sobre mim e minha trajetória profissional. Eu me formei em Direito pela Universidade Mackenzie em 2004, em São Paulo, e tenho pós-graduação em Segurança da Informação e também especialização em Direito Digital pela FGV. Também tenho uma certificação em Direitos Autorais próprios para a internet pela Harvard Law School em parceria com o ITS. E fundei meu escritório em 2010. E para mim é uma honra estar aqui como sponsor do curso de Direito da Uninasal, em que eu posso ter um contato um pouco mais próximo com vocês, e eu fico à disposição de vocês para a gente fortalecer esse nosso laço e agregarmos aqui um ao outro, tá bom? Então, até a próxima! Queridos alunos, a doutora Gisele Truzzi, nós, do Grupo Ser Educacional, temos a satisfação em estar apresentando a sua sponsor nacional, que é a doutora Gisele Truzzi. Nossa sponsor possui vasta experiência em Direito Digital e estará como madrinha da disciplina de Direito, Profissão e Carreira na Era Digital. Vem conhecer um pouco melhor da nossa sponsor. Ela é advogada especialista do site da revista Isto é Dinheiro, onde escreve periodicamente sobre tecnologia e direito. É advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação, fundadora de Truzzi Advogados, é coautora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos, lançada em outubro de 2019, contribuindo com o artigo O Impacto das Fake News na Reputação de Pessoas e Instituições, Como Mitigar Riscos e Reduzir Danos. É certificada em Direitos Autorais pela Harvard Law School, em parceria com o ITS Rio de Janeiro em 2017, e estará aqui neste nosso lançamento hoje, no dia 7 de março, agora, a partir das 19 horas. Você, querido aluno, é o nosso convidado. Nós estamos muito felizes em estar apresentando esse projeto, em especial nesse momento, com essa mudança da nossa matriz curricular, e é uma grata satisfação, doutora Gisele, em tê-la essa noite aqui conosco. Seja bem-vinda não só aqui, a Belém do Pará, mas a todas as unidades do Brasil
que estão agora lhe ouvindo e lhe vendo, os nossos alunos do curso de Direito. Doutora Gisele, a noite é sua, a palavra é sua. Obrigada, professora Flávia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui, mesmo que online com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Uninasal, pelo Grupo SER, por toda a região norte e nordeste do nosso país. Então, qualquer convite que a Uninasal sempre me faz, eu sempre estou aceitando, né? E foi muito difícil pensar, né, em falar para esses alunos à distância, quando por várias vezes eu já fui presencialmente na Uninasal em Recife, já estive na Uninasal Maceió. Eu amo o Nordeste de paixão, falo que tem um pedacinho do meu coração que não tem nada a ver com paulista, que ele é nordestino, e então eu gosto demais de conversar com os alunos do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste do nosso país. Eu acho que a gente tem a agregar muito conhecimento, a gente tem muita troca, é um outro tipo de interação. Então, eu me sinto muito à vontade com esse público, né? Queria eu estar aí presencialmente com vocês, aí talvez na Uninasal de Recife, curtir a praia de Boa Viagem, enfim, mas vai ficar para um outro momento, né? Bom, eu montei um conteúdo aqui para vocês, pensando no tema advocacia na era digital. Criei alguns slides para facilitar um pouco, né, a nossa aprendizagem, a nossa conexão aqui. Eu gosto muito de conversar com vocês em palestras, em aulas, andando pela sala, olhando nos olhos de cada um, e a gente não tem isso nesse momento. Não vejo a hora de voltar, porque eu sou muito assim sensorial, gosto muito de conversar com os alunos e perceber se eles estão assimilando o conteúdo e como é que eles estão sentindo aquilo que a gente está passando. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, dessa apresentação que eu montei especialmente para vocês, e depois eu vou deixar o PDF desse material com a professora para ela poder compartilhar aí no ambiente interno de vocês, para vocês terem acesso depois, quem quiser ver um pouquinho mais do material, tá? Vamos ver aqui. Espero que a tecnologia hoje funcione ao meu favor. Só um minutinho também. Não, ela não quis. Vamos voltar. Agora vem. Está chegando aí minha tela para vocês? Alguém me dá um alôzinho aqui? Estão vendo? Tá tudo certo? O pessoal aí que está nos bastidores. Bom, eu acho que está tudo ok, né? Bom, espero que vocês todos estejam vendo aí nosso primeiro slide, né? O tema de hoje é advocacia na era digital. E por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Porque justamente soube que a grade do direito aí na Uninasal, nas unidades, né, do Grupo SER, tem algumas matérias muito interessantes na área do direito digital. Tem tanta coisa bacana que eu fiquei com vontade de voltar para a faculdade. É sério, vi tanta matéria muito legal que jamais eu poderia imaginar que eu, quando estava lá na faculdade, nos anos de 99 até 2004, eu podia imaginar que a gente teria esses assuntos, né? Se eu tivesse acesso a esse conteúdo, essas matérias que vocês estão tendo acesso hoje em dia na Uninasal, certamente a minha evolução teria sido mais rápida. Então, eu espero aqui poder contribuir também com a evolução de vocês e que a gente possa ter uma troca de conhecimento, uma aprendizagem muito bacana durante essa nossa interação, não somente aqui hoje, né? Mas depois, eu acredito que a gente vai se encontrar online outras vezes, né? Então, fiquem à vontade aí para acompanharem as nossas redes sociais, se interarem dos nossos trabalhos, verem o que a gente está fazendo, ter acesso aos nossos conteúdos também. A gente tem muita coisa bacana no nosso site, a gente tem alguns e-books, cartilhas e tudo mais, tem muito material também no nosso canal no YouTube, e vocês podem se deleitarem aí com todo esse conteúdo. Bom, eu dividi o nosso material aqui em 3 partes principais.
Não vou demorar muito, porque eu sei que é mais legal a gente trocar ideia depois, né? Trazer algumas dúvidas. Na primeira parte, então, eu vou tratar um pouquinho para vocês dentro do assunto do direito da tecnologia, algumas quebras de paradigmas que a gente teve na nossa profissão nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, e mais acelerado ainda nos últimos 2 anos, com a história toda da pandemia, né? Na segunda parte, eu coloco para vocês algumas novas formas de trabalho para o profissional da atualidade. Dentro do ramo do direito, quem sair da faculdade e já quiser atuar como advogado, passando o AB, o que a pessoa pode encontrar de novo na nossa área? O que já está mais facilitado? Então, venho trazer isso para vocês também. E aí, na terceira parte, eu faço um link com o provimento da OAB mais recente, do 205, que saiu no ano passado, que ele dá uma atualizada em algumas questões para a gente na nossa área sobre marketing jurídico. Vocês sabem, né, desde o início aí, quem já está aí no primeiro ano, sabe que a questão do marketing para o advogado é muito diferente de qualquer outra profissão. A gente não pode fazer propaganda igual qualquer outro tipo de profissional ou de serviço consegue fazer por aí. A gente não pode fazer um outdoor, por exemplo, colocar no meio da avenida. Então, a gente tem algumas vedações aí com a OAB. E é esse link que eu quero fazer com vocês. O que a gente pode fazer de acordo com a OAB e inovar na nossa área, tá? Bom, professora Flávia, caso esteja dando algum erro, me manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, porque como eu estou com a tela cheia, eu não estou vendo se vocês estão me mandando mensagem aí no chat da nossa transmissão, tá? Então, me manda um alôzinho. Ah, ok, ela já falou que tá tudo certo. Então, vou ficar de olho aqui. Caso aconteça alguma coisa, ela me fala por aqui. Vão mandando as perguntas aí, quem está assistindo, e aí a professora vai selecionar as principais para a gente conversar no final, tá? Bom, antigamente a gente tinha um modelo, né, de advocacia, um modelo de como ser advogado, que era uma coisa bem conservadora, bem enraizada. A gente precisava ter um ponto físico, alugar uma sala, alugar um conjunto comercial, comprar um imóvel, né? Isso tudo era muito custoso, porque além da gente precisar ter um ponto físico, a gente precisava então também contratar uma secretária, um office boy, um estagiário ou uma estagiária, e tudo isso custa muita grana, principalmente para quem está começando na carreira, né? Você não tem clientes, como que você vai fazer para montar um escritório, ter tudo ali à disposição e vai ficar sentado de braços cruzados esperando o cliente cair do céu? Não dá, né? Então isso já foi se atualizando, foi sendo muito remodelado. E hoje, na atualidade, a gente nem sequer precisa de um ponto físico para trabalhar. Pois é, vocês já devem ter visto aí muitos escritórios que acabaram migrando do espaço físico totalmente presencial para o formato remoto, totalmente online. As equipes estão trabalhando nas suas casas, em home office, e o escritório físico sumiu, né? O imóvel foi entregue, ou tem somente uma sala pequena, onde esses profissionais se encontram de vez em quando, ou é um formato híbrido. As pessoas vão para o escritório presencialmente algumas vezes na semana ou no mês. Então, a gente agora tem esses novos formatos. O nosso trabalho de advogado, trabalho jurídico, ele não precisa, de fato, nunca precisou ser executado ali presencialmente no escritório. É um trabalho intelectual, pode ser feito de qualquer lugar. Basta você ter ali os seus materiais, o computador, o celular, os seus livros, códigos, a internet, onde você pesquisa tudo, pode ter todos os seus arquivos em nuvem e não precisar ter uma estrutura física essencial para começar a trabalhar em um espaço próprio. Isso, então, é algo muito bacana que a modernidade trouxe para a gente. Então, a gente joga a nossa rede ali na nuvem, em um sistema de nuvem seguro, com criptografia. Temos nossos dispositivos móveis, podemos contratar pacotes de serviços online e irmos trabalhando de onde a gente quiser, sem ter necessariamente um ponto físico. E isso economiza muito, principalmente para quem está em início de carreira, ou escritórios que tiveram aí um enxugamento, né, das suas despesas, precisaram conter despesas durante aí a pandemia. Essa é a nossa nova realidade, tá?
E aí a gente passa a ter, dentro desses dois cenários muito diferentes, né, um cenário mais conservador e tradicional, que precisa ter um espaço físico, precisa ter uma secretária exclusiva, um office boy, um ou dois estagiários, precisa ter toda uma situação, uma estrutura presencial, a gente passa a ter um conflito de gerações, que a gente chama esse pessoal mais antigo de baby boomers. É o pessoal que nasceu um pouco depois da Segunda Guerra, dali em diante, e tem uma estrutura de trabalho bem diferente da nossa, do pessoal que nasceu ali dos anos 80, 90 e até os anos 2000, tá? A geração Y. Então, é um conflito, assim, praticamente oposto. A gente tem dois grandes extremos, onde os baby boomers, os mais velhos, que são essas pessoas que gostam de trabalhar mais presencialmente, precisam de um espaço físico próprio, precisam de uma infraestrutura física ali diária no seu dia a dia de trabalho, precisam sair de casa, ir para um local, depois voltar para casa de novo. E a gente tem agora um novo movimento, né? O pessoal da geração Y, a geração Z e os mais novinhos ainda, que nem sequer sabem direito o que é essa estrutura física. Eles não conhecem um mundo sem internet. Eles já nasceram com a internet na mão e trabalham perfeitamente bem com a internet de onde estiverem. Então, é esse conflito de gerações que a gente tem que gerenciar agora. E a gente precisa saber lidar com esses dois perfis, com esses dois tipos de pessoa, porque a gente não tem aí um melhor que o outro. Nós temos tipos diferentes de pessoas, profissionais diferentes, perfis diferentes, e um só tem a contribuir com o outro. Então, se o mais novo tiver paciência com o mais velho e vice-versa, os dois podem aprender muito aí entre si e contribuir com muito conhecimento, tá? Então, esse é um grande conflito que a gente tem para enfrentar. E aí, vocês que estão aí nos assistindo, né, que são alunos da Uninasal, vocês devem muitas vezes terem essa sensação de que, bom, vou fazer direito e agora advocacia 4.0 e tal, todo mundo no digital, a faculdade é digital também, aulas online, que incrível, eu vou ser um advogado totalmente digital. Sabe aquele filme Minority Report, do Tom Cruise? Não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu, já fica a dica aí, né? Momento hashtag fica a dica, vão anotando. Ele tem várias telas, né, vários monitores, e que ele vai passando um para lá e para cá, e ele prevê um índice de criminalidade, ele consegue antever que tipo de crime vai acontecer e se antecipar numa ação. Então, todo mundo que entra assim, muito novo na era do direito digital, às vezes imagina essa situação, tipo Minority Report, vai virar o Tom Cruise no filme, em que vai trabalhar com 500 telas, e aqueles códigos, eu só dou um enter, já sei de onde o criminoso está praticando crime e tal, que incrível, estilo CSI. Mas, na realidade, não é bem assim, né? A gente está mais com uma realidade, muitas vezes, igual o rapaz aqui dessa figurinha, que fica ali horas no computador, tentando entender várias situações, passa noites em claro de preocupação, tentando entender teses e questões ali de doutrina e muito mais, do que uma situação super ali, plugada numa realidade virtual, numa realidade paralela, ou até no metaverso. Vocês já ouviram falar do metaverso? Deram umas pesquisadas por aí? Pois é, como toda nova tecnologia, já tem muita coisa acontecendo aí no metaverso, que é uma realidade virtual totalmente diferente da internet que a gente conhece hoje, e já existem ali no metaverso situações em que menores de idade estão se expondo em situações e circunstâncias que são não adequadas, né, que são inadequadas para a sua idade. Já circulou aí no UOL, nesses últimos dias, uma notícia falando de menores de idade vivenciando cenas que têm relação com sexo explícito e outras questões que são mais próprias da vida adulta do que da adolescência, do que da infância. E isso tudo a gente acaba se confrontando porque é uma tecnologia extremamente nova, que a gente não teve barreiras ainda. Então, tudo aquilo que é novo, a gente pode ter uma demanda muito grande dos mais jovens nessa nova tecnologia e a gente não sabe ainda as consequências disso, tá? Então, fiquem atentos às novas tecnologias que estão surgindo por aí e as dificuldades que a gente vai tendo, né?
E a parte boa da tecnologia, né? Ela nos trouxe novas formas de trabalho para o nosso dia a dia. Então, para quem está antenado, para quem gosta de aprender, para quem gosta de pesquisar aí atrás, a tecnologia é fascinante. Ela coloca na nossa mão uma infinidade de informações. Então, coisas que lá nos anos 90, quando eu estava na faculdade, né, no segundo ano de faculdade, lá por 2002, 2001, mais ou menos, a gente não tinha internet do jeito que ela é hoje. Eu fui conhecer a internet assim quando eu já estava no primeiro ano da faculdade. Até lá, eu nem sabia o que era internet. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais da área do direito digital. Eu comecei a estudar questões relacionadas a crimes eletrônicos já na metade da faculdade, por inspiração de um professor que me apresentou um artigo sobre crimes eletrônicos. E esse foi o riscar de fósforo na minha mente. Comecei a imaginar uma nova realidade que poderia surgir dali, tá? E aí eu não tinha muito acesso a materiais, não tinha quase nada na internet sobre isso, o que a gente tinha de livros físicos também era um volume pequeno, e eu vivia garimpando material. Essa era a nossa vida nos anos 80 e 90. Então, vocês têm a chance, a possibilidade de serem muito melhores que eu. Vocês têm que ser melhores que eu. Vocês têm que ser melhores que os profissionais da atualidade hoje em dia. Por quê? Porque hoje vocês têm acesso a uma informação que eu, na idade de vocês, nunca tive. Então, imagine só, com todo o conhecimento que vocês têm na mão hoje, o que vocês não podem fazer, né? O céu é o limite, mas para isso vocês têm que pesquisar, tem que ir a fundo, tem que sair aí dos videozinhos engraçadinhos das redes sociais e estudar, e buscar livros, ler, aprender, perguntar e ir a fundo mesmo, né? As formas de trabalho são infinitas, as maneiras de colaboração profissional que a gente tem hoje em dia também são infinitas. E as tecnologias estão ao nosso favor, então a gente precisa desenvolver isso. Então, como que a gente pode trabalhar hoje em dia pensando num jovem advogado, numa jovem advogada que está iniciando numa carreira, mas ela nem sabe exatamente se essa pessoa vai ficar nessa área. Ela não sabe se vai para o direito de família, se vai para o direito digital, se vai ser criminalista, não tenho grana para alugar uma sala. O que eu posso fazer? Como começar? E esse passo é muito importante e é muito difícil. O que a gente tem hoje em dia que é muito mais viável e flexível para qualquer profissional do ramo jurídico, não só para quem está começando, mas para qualquer advogado ou advogada em qualquer fase da carreira. Eu coloquei aqui alguns exemplos mais básicos do nosso cotidiano que a gente já visualiza hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. Em cidades do interior também, dos estados do Brasil, a gente também já tem esse tipo de infraestrutura, então não é algo tão difícil de se achar. Então, a gente tem hoje em dia coworkings, que são espaços onde os profissionais trabalham em um único local, cada um tem ali a sua baia, sua mesinha de trabalho, o seu espaço com as suas coisas de trabalho, e você paga uma mensalidade. Então, a gente pode pagar uma mensalidade em um coworking e estar ali trabalhando do lado de um publicitário, de um corretor de imóveis, de um designer, e por aí vai. E o que é legal disso? O networking, né? A gente sai da caixinha, né, de pensar sozinho e ficar lá trabalhando sozinho e passamos a trocar ideia com outros profissionais. Isso valoriza muito para o nosso networking profissional. Então, você vai trocar contatos, vai saber sobre o trabalho do outro, ele pode indicar você para os clientes dele. Então, essa interação profissional presencial nos coworkings é muito bacana hoje em dia. Já vi vários negócios surgindo, crescendo em espaços assim, tá? É uma ideia muito legal, econômica e prática para quem não quer ter um espaço próprio, uma sala, um conjunto comercial locado ou comprado, mas também quer sair do home office. É um meio termo bem interessante. A gente tem também salas e escritórios compartilhados, onde tem empresas que alugam esses espaços já mobiliados, tudo arrumadinho, e você paga ali uma mensalidade pelo uso. Então, você tem direito
a horas de uso daquele escritório montado, aquela sala própria para atendimento, ou salas de reunião. Você pode alugar somente a sala de reunião, onde você vai encontrar com um cliente e você trabalha da sua casa. Um exemplo, muita gente fez isso na pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos. Então, não tinha onde trabalhar, começou a trabalhar em casa, em home office, mas precisava atender um cliente. E aí? Para onde eu vou agora? Então, alugava um espaço desse, locava uma sala de reunião por hora, atendia o cliente lá. É uma maneira muito bacana, econômica e profissional de você ter um espaço legal, bacana, com privacidade e com qualidade para atender o seu cliente, tá? Um outro tipo de formato que a gente tem de trabalho, né, de espaço, vamos dizer, físico / virtual, seria a contratação de escritórios virtuais. Como que funciona isso, né? Muitas empresas, principalmente nas grandes capitais, oferecem planos de escritório virtual, onde você paga também uma mensalidade para eles fazerem o atendimento telefônico do seu escritório, recebimento de correspondência, para você poder usar o endereço físico desse local no seu site, nas redes sociais, nos seus cartões, divulgar por aí. Então, você passa a ter um endereço físico de peso, renomado, num local interessante, e aí eles fazem todo o atendimento de correspondência e telefonia para você, redirecionam os telefonemas para um telefone que você indicar, pode ser um telefone fixo, pode ser o seu próprio celular, e aí você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eles vão redirecionar as chamadas para você nesse número de celular, fazendo todo um atendimento em cima de um script que você orientar. E aí você continua tendo um ponto físico naquele local e trabalha de onde você bem entender, tá? Isso também facilitou muito a vida das pessoas, né, durante esses anos, possibilitando a redução de custos, flexibilização de horários, flexibilização das equipes. Então, tem gente que não gosta de trabalhar presencial, que é uma pessoa mais introspectiva, prefere ficar em casa. Tem a questão do trânsito. A gente vive em metrópoles super complicadas, né? Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades em que a mobilidade urbana é muito difícil. Então, para você sair de casa e ir até o seu local de trabalho, só isso, muita gente gasta 2 horas por dia para ir, mais 2 horas para voltar. Pensa, são 4 horas gastas no trânsito, 4 horas. Dá para você fazer uma faculdade, não é? E essas 4 horas, se você trabalhar em home office, se você trabalhar remoto, você pode economizar isso em tempo. Então, isso se reverte em produtividade ou em qualidade de vida. Você pode se dedicar a outras coisas da sua vida também, né? Então, isso possibilitou a gente ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de trabalho também, com a flexibilização do formato de trabalho jurídico que a gente desenvolve. Vamos combinar. A gente não precisa mesmo estar fixado num lugar, não é verdade? A gente trabalha com o cérebro, com os nossos equipamentos, alguns livros e tal, então a gente não precisa ter que se deslocar exatamente para algum lugar específico, né? Existem trabalhos que sim, um profissional precisa estar ali naquele lugar, como por exemplo um dentista, não é? Ele precisa que o paciente vá até o consultório dele. Nós não, a gente tem essa possibilidade, então vamos utilizar, né? Se isso for favorável para a gente. O que mais que a gente teve, né, durante todos esses anos aí de evolução? O peticionamento eletrônico já não é novidade para ninguém, né? Desde 2014, no estado de São Paulo, a gente tem peticionamento eletrônico pelo TJ de São Paulo. Temos aí todos os tribunais dos estados brasileiros também já automatizados. Por mais que eles não funcionem muito bem, né, a gente tem um peticionamento eletrônico. Por mais que cada um tenha um sistema, cada um tenha um estilo, a gente ainda consegue peticionar eletronicamente. Isso facilitou demais a vida do advogado. Porque eu tenho certeza que vocês que estão ingressando aí na faculdade agora, vocês não sabem o que é fazer um protocolo físico, né? Ter até às 19 horas para protocolar uma petição, que o prazo fatal é hoje, e ter que ir ali na entrada do fórum correndo para fazer esse protocolo. Você pode protocolar isso tranquilamente até às 11h59, ali da sua casa ou do local onde você estiver. Isso facilitou demais o nosso trabalho e ajudou muito, né, na nossa produtividade.
A gente tem também softwares jurídicos, software de acompanhamento processual das mais variadas empresas, os mais variados custos e tipos. E aí isso possibilita que, mesmo que você que seja um advogado jovem, iniciante, não tenha um escritório ainda, não tem nem sócio, está começando agora sozinho, pequenininho, né, de trabalho de formiguinha, você pode sim conseguir contratar um software jurídico para fazer o gerenciamento dos seus processos, dos seus prazos. E isso é essencial. Advogado não pode perder prazo. A gente trabalha com prazo, a gente precisa ter softwares que nos auxiliem, né, que otimizem o nosso trabalho. A gente também tem hoje em dia muitos serviços de jurimetria, usando também essas técnicas, né, de métricas jurídicas, de índice de ações, tipos de decisões judiciais que saem, né, nos tribunais, para fazer todo um ranqueamento de decisões que você precisa para um determinado caso. Então, já existem vários softwares, vários serviços disponíveis hoje no mercado que você pode contratar com preço razoável e pagar aquela mensalidade para facilitar o seu dia a dia. Ao invés de você ficar pesquisando jurisprudência por muito tempo, gastar um tempão, né, fazendo essa busca, você contrata um serviço desses e ali, fazendo uma solicitação simples, você já consegue ter algumas decisões judiciais assim bem mais certeiras, economizando muito o seu tempo. E tempo na vida do advogado é essencial, né? Então, fiquem antenados com essas novas tecnologias, com a jurimetria, com a inteligência artificial. A gente tem inteligência artificial, a gente tem softwares que auxiliam a gente a fazer um atendimento. A gente tem chatbot hoje em dia que usa da inteligência artificial para fazer um atendimento inicial de pessoas que chegam, né, até o advogado. Então, a gente pode e deve, sim, fazer um bom uso de toda essa tecnologia aí que está circulando no mercado. Tá? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de aplicativos e de plataformas, alguns pagos, outros não, gratuitos, né? Que qualquer advogado pode usar. Coisas até simples, né? Que qualquer um pode começar por aí. Então, a agenda do Google é super tranquila de usar, gratuitamente. Dropbox, né? Ele é um sistema de nuvem, é uma rede de nuvem. Você tem ali uma parte que é paga, mas se você quiser, você pode contratar o pacote, ao contrário, você tem uma parte ali, né, um certo acesso que é gratuito, e você pode contratar o pacote pago, que você tem mais espaço de armazenamento e tem uma criptografia melhor. A gente tem o Telegram, né, um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, como o Confid. O Confid também é um aplicativo de troca de mensagens bem interessante para garantir a privacidade, em que conforme você vai lendo o conteúdo da mensagem da pessoa, ele vai se apagando. O Signal também funciona mais ou menos da mesma forma, com criptografia e apagamento. Então, a gente tem outras ferramentas, né, de mensageria, né, que é o que a gente chama serviços de mensageria, bem mais seguros que o WhatsApp até, para falar com os nossos clientes. O problema é que a maioria dos clientes não usa essas outras ferramentas. Então, a maioria sempre prefere o WhatsApp. E a gente tem que atender, então, né, pelo WhatsApp, mas sempre pensando que tudo que está na mão de uma empresa terceira, né, o WhatsApp é do Facebook, e Telegram, Confid e tal, são plataformas gratuitas, mas pertencem a uma empresa. Então, a conversação que você está tendo com o seu cliente ali, ela está em cima de uma plataforma de um terceiro. Então, tome cuidado com o que você fala ali, tenha atenção para usar melhor as palavras ali, escrever ao invés de mandar áudios, porque você pode usar, às vezes, alguma troca de mensagens a seu favor. E saiba que não é 100% seguro, né? Como nada em tecnologia, a gente não tem como garantir uma segurança 100%. Procure ter um e-mail próprio, um domínio próprio, ao invés de usar e-mails gratuitos, em que você também fica à mercê de uma empresa. Se essa empresa resolver descontinuar esse serviço de e-mail, descontinuar uma rede social, você não tem seu site ainda, do seu escritório,
Você só tem as redes sociais. E se um belo dia o Instagram, o Facebook deleta a sua conta, tá? Então, sempre pensem no seguinte, as redes sociais, os serviços de mensageria, eles são um braço só do nosso atendimento. A gente precisa ter um ponto fixo na internet, que é o nosso site, como o nosso domínio, é o e-mail do nosso próprio domínio, para trazer ali mais credibilidade para o cliente, para dar mais confiança e para você ter certeza que toda a sua informação está trafegando em um local seguro e não em um espaço gratuito, aberto. Vocês sabem, né? Nada é de graça nesse mundo. A gente paga com os nossos dados, né? Então, fiquem atentos a isso. Esse outro ícone que eu coloquei aqui, uma folhinha verde, né? O Green Sign, é um serviço de e-mails, onde a gente coloca uma terminação no final do e-mail, e aí esse e-mail, ao ser encaminhado para essa pessoa, nós recebemos um aviso de que o e-mail foi entregue. E depois, quando ela abre, a gente recebe um aviso de que o e-mail foi lido. Isso é muito legal, porque isso se transforma em um AR digital. Então, a gente tem uma comprovação de entrega do e-mail e temos também uma comprovação de abertura do e-mail. Pensa só no mundo jurídico em que a gente, vira e mexe, sempre tem que notificar extrajudicialmente alguém. Então, a gente pode e deve mandar as nossas notificações extrajudiciais através de um serviço assim, por e-mail, onde você tem como comprovar a entrega daquela documentação e a abertura dessa documentação também, tá? A gente usa muito esse tipo de serviço no escritório e super funciona e é válido juridicamente. Você depois pode emitir um relatório e juntar isso em um processo para comprovar uma entrega de documentação, uma notificação que você mandou, tá? A gente tem o Zoom, Google Meets, né? Uma infinidade aí de apps que facilitam a nossa interação online. Ao invés de a gente fazer reuniões, aulas, palestras, né, presenciais, a gente pode utilizar desses softwares, sempre se atentando se isso tem alguma criptografia implantada, qual que é o nível de segurança, né? A gente tem um app bem bacana, que chama Legal Cloud, que facilita na contagem de prazos processuais. Existem vários outros também por aí, mas esse Legal Cloud ele é bem interessante porque ele te dá todos os tribunais do país, né? E se é um processo civil ou criminal. Então, isso facilita muito a nossa vida na hora de contar prazos, né? Para que a gente não erre. Então, é uma ferramenta bacana de se utilizar também. A gente tem esses outros dois últimos ícones aqui do lado direito da nossa tela, Original Mind, Verifact, que são serviços onde a gente pode gerar provas digitais. A gente usa muito esse tipo de site aqui no escritório, porque a gente às vezes precisa tirar do cliente, né, extrair do cliente uma conversação de WhatsApp que ele teve, ou é um e-mail que ele recebeu, uma situação que está publicada em um site, em uma rede social. Então, a gente orienta o cliente a usar um desses dois sites, o Original My ou o Verifact, que eles vão fazer uma espécie de um relatório, de uma printagem da tela com toda a segurança jurídica. O Original My, por exemplo, usa de blockchain para fazer essa identificação. Então, você insere ali na plataforma, cria uma conta, insere na plataforma o tipo de conteúdo que você precisa gerar e ele vai fazer essa rolagem de tela, seja do seu WhatsApp, seja de um site, e vai criar um relatório, um PDF, vai ter ali um blockchain, né, que vai fazer uma conferência e ele vai atestar nesse relatório que aquele site visualizado que está ali no documento, né, que foi gerado, confere com o site original. Isso é muito bacana. O documento passa a ter como se fosse um RG digital. O site da Verifact também usa de um outro tipo de tecnologia, mas que funciona mais ou menos dessa mesma forma. Ele consegue identificar que o site é original e comprovar isso em um documento. Isso é muito simples e fácil de usar. A gente passa o link para o cliente mesmo gera, coisa de meia hora, 40 minutos, a gente já tem o relatório na mão. E isso pode ser usado em processos judiciais, em inquéritos policiais, em notificações extrajudiciais. É uma forma da gente coletar uma prova de modo seguro, válido, com integridade
e sem pagar tão caro quanto uma ata notarial, que é aquele documento elaborado pelo tabelião de notas, né, onde ele vai atestar tudo que ele está vendo e tudo mais. E nem sempre, né, todos os cartórios de notas conseguem entender essa questão de internet, de documentos que a gente precisa gerar em situações que envolvem muitas vezes crimes contra a honra na internet, perseguição, crimes eletrônicos, fraude. Não são todos os cartórios do Brasil que têm profissionais habilitados com prática em atuar nessas situações. E aí também tem uma outra questão. As atas notariais acabam muitas vezes ficando extremamente caras, né? E se aí o cliente não tem tanta verba para essa situação, ele vai deixar de contratar você, né? Então, uma maneira da gente também otimizar as despesas para o cliente. E tanto a Verifact quanto a Original Mine tem relatórios ali que podem ser gerados em torno de 80, 120, 150 reais. Hoje em dia, uma ata notarial em São Paulo não fica mais barato do que uns 400, 600 reais, tá? E quanto mais folhas você acaba tendo que acrescer nesse documento, fica mais caro ainda. Então, é uma forma muito bacana, íntegra e válida juridicamente da gente conseguir gerar provas, né? Que não sejam somente o print do seu celular. Por que eu sempre oriento para fazer provas através de sites assim? Porque o print ele é um arquivo de imagem e arquivos de imagem podem ser manipulados com facilidade por qualquer pessoa. E isso o juiz pode contestar ou a outra parte pode contestar, tá? Então, a prova eletrônica, né, mais válida seria a ata notarial. Ela é 100% válida. Mas, muitas vezes, o cliente não tem como pagar o valor de uma ata notarial. Então, a gente precisa otimizar isso daí. E usar desse tipo de tecnologia é como se fosse um meio termo entre um simples print e a ata notarial. E pode ser usado perfeitamente aí, tá? A gente tem casos em que usamos desses sites e deu certo, não tivemos problema nenhum. Bom, o que mais que a gente pode usar a nosso favor no nosso dia a dia? Quais são os novos meios ali virtuais onde a gente pode se encontrar, trocar ideias, né, com os nossos colegas, fazer um brainstorming, criar o nosso networking? As redes sociais, né? Aulas online também, cursos online, EAD, tudo está no online agora hoje em dia, né? Depois de 2 anos aí que a gente teve. Então, a gente precisa e deve sim usar essas redes sociais ao nosso favor, tá? Fora redes sociais, o que mais a gente pode usar em nosso favor? Assistentes jurídicos virtuais, né? A gente tem ali vários apps, softwares, né? Sites que possibilitam que você tenha um assistente virtual, né? Uma programação para te auxiliar na rotina de escritório, de organização, de agendamento, de prazos e tudo mais. Além desse tipo de assistente jurídico virtual, que seria um sistema, um aplicativo, a gente também tem assistentes virtuais pessoas também, né? Como secretárias ou secretários virtuais. Você contrata o serviço dessa pessoa remotamente, ela vai trabalhar da casa dela, né? Ou de onde ela estiver, e ela vai assessorar ali você em toda a parte de organização do seu escritório, na parte administrativa, financeira e tudo mais. Então, aí, com a questão da modernização, né, da nossa profissão e também com o impulsionamento que a pandemia acabou dando para isso, a gente tem essas novas facilidades. E um pouquinho agora para fechar sobre o provimento 205 da OAB, né? A OAB acabou aí dando uma leve modernizada no nosso provimento, para facilitar também, né, a nossa publicidade na advocacia, que é um pouco limitada. Então, o que a OAB colocou ali de novidade? Eu destaquei algumas coisas para vocês e depois vocês podem ter acesso a isso na íntegra, tá? Procurem no Google, né, o número do provimento e leiam ele, é bem interessante, para vocês já terem em mente o que vocês podem ou não podem fazer dentro da área jurídica, né, como advogados, como gestores de um escritório, ou quem já está pensando mesmo, eu vou sair da faculdade, eu quero ser advogado, vou criar um Instagram para mim já, para
publicar conteúdo jurídico das áreas que eu gosto. Então, é bacana vocês lerem, sim, para já terem ideia do que vocês já podem fazer ou não devem fazer já nesse momento. Então, o provimento deu a possibilidade de a gente usar uma palavra-chave dentro do Google Ads. Então, a gente pode criar uma palavra-chave que seja uma assinatura nossa, que seja uma palavra-chave própria, e usar sempre isso nas nossas publicações e pagar anúncios ali pelo Google para ranquear melhor o nosso site na internet, tá? A gente pode utilizar chatbox, né? Caixinhas, né, de atendimento ou chatbot, mas desde que isso não seja uma maneira extremamente automatizada, desde que a pessoa não entre naqueles loopings infinitos, sabe, que a gente fica falando com máquina e não consegue resolver, isso a gente não pode fazer. A gente pode até utilizar esse chatbot ou chatbox, mas de maneira a fazer um atendimento inicial. Depois de um certo ponto, isso precisa ser passado para uma pessoa, tem que ser um atendimento pessoal, para a gente não afastar a pessoalidade da prestação do serviço jurídico, porque o serviço jurídico não é mercantil, então não pode ter essa conotação extremamente comercial. Tá? A gente pode se utilizar dos grupos de WhatsApp para divulgar conteúdo, para divulgar nossos vídeos, palestras, e-books, qualquer coisa que a gente faça, que a gente crie, a gente pode fazer esse nosso marketing jurídico dentro dos grupos que a gente participa, tá? Podemos também pagar anúncios, links patrocinados, conteúdos específicos dentro das redes sociais. Então, é bacana olhar ali sua rede social e entender como é que ela funciona, né? E utilizar isso, ver as métricas da rede social para poder criar conteúdos voltados mais para aquele público que você pretende atingir e, então, de acordo com o que você quer, com o que você precisa, pagar um anúncio bem dedicado para aquele foco, tá? E aí, o que a gente pode ir tirando, né, de conclusão? Né? A tecnologia é um positivo ou ela é negativa? Não tem isso, né? A tecnologia não tem esse peso. Eu entendo que tudo depende do uso que a gente faz da tecnologia. Então, a gente tem que usar, sim, a tecnologia a nosso favor, para que ela seja sempre como um meio facilitador de serviços e agregador de pessoas, né? Vamos pensar, se não fosse a internet, se não fosse todo esse sistema aqui, que a gente está tendo acesso hoje, a gente não estaria com tantas unidades, né, da Uninasal, do Grupo Ser, a gente assistindo esse evento juntos. Não tem como, né, eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente pode possibilitar isso de um modo mais fácil. Então, a gente tem que pensar na tecnologia como um canal, como um meio agregador e facilitador, né? A tecnologia também serve para a gente otimizar o serviço, né? Permite que a gente possa se organizar melhor, economizar dinheiro e economizar tempo, né? E tempo na nossa vida é dinheiro. Então, vamos usar a nosso favor, né? A gente também tem um acesso fácil à nuvem. Toda a nossa rede pode estar numa nuvem. Pode ser o Dropbox, pode ser o Google Drive, pode ser a Amazon, pode ser qualquer outro serviço pago. Só se atentem a como que é a segurança dessa rede. Se for um serviço gratuito, fiquem espertos. Tudo que você está lá em um serviço gratuito, eventualmente a empresa provedora desse serviço pode acabar excluindo a sua conta. A gente já atendeu casos assim no escritório. Então, tomem cuidado. Então, vamos usar a nuvem de maneira mais facilitadora e com segurança para a gente colocar toda a nossa rede, os nossos conteúdos de trabalho ali. A gente não precisa ter um servidor no escritório, né? Não precisamos ter as máquinas todas físicas ali. E com isso, se a gente conseguir equilibrar todas essas esferas da nossa vida, a gente então consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Tendo ali todas as nossas áreas da vida mais bem acessadas e bem distribuídas, ao invés de ficar só trabalhando, né? Tendo que gastar todo esse tempo em locomoção para o trabalho e volta e tudo mais. Então, a gente precisa e deve usar tudo isso que a tecnologia nos traz para o nosso dia a dia para facilitar a nossa vida profissional e pessoal também, né? Bom, era isso que eu tinha planejado para falar para vocês hoje. Eu coloquei aqui como uma dica de leitura extra, quem quiser.
É um artigo que eu escrevi para o consultor jurídico, foi o ano passado, ou o ano retrasado, não me lembro, mas que eu falo exatamente desse impacto, né, dessa transição que a gente enfrentou, justamente de um modelo mais presencial, mais conservador, para um modelo totalmente remoto e tecnológico. E quais foram os impactos que a gente teve nisso, o que a gente pode tirar de bom, tá? Então, quem quiser ler, se inspirar um pouquinho, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Depois vocês vão ter esse PDF também, tá? Para poder consultar. E aí vai ter mais acesso a mais informações. Bom, agora aqui tem os nossos contatos, nosso site, o e-mail, as redes sociais. E fiquem à vontade aí para nos seguirem nas redes, para interagirem conosco, para mandarem suas dúvidas agora aí, né, para a professora abrir aí para a gente bater um papo, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Para a gente poder trocar ideia. Tá todo mundo aí ainda? A doutora Gisele está me ouvindo? Agora. Opa! Agora. Professora Gisele, muitíssimo obrigada pela sua participação. É um tema que, pelo menos a mim, é muito caro, porque eu estive presente, inclusive, na formatação da matriz, né, que traz para a gente essa nova visão, que é essa disciplina de Direito, Profissão e Carreira na Era Digital. Então, eu fiz um movimento inverso, na realidade. O que primeiro me chamou a atenção foi a proteção de dados, quando eu comecei a estudar em 2016, quando ela foi aprovada. Nessa época, né? O pessoal falando de LGPD agora, achando super novo, né? Isso, exatamente. Eu comecei a estudar em 2016, quando a gente começou a falar, né, em proteção de dados na Europa, e aí a gente vem para esse movimento do direito digital. Então, eu peguei esse caminho inverso, né? Porque a gente acha que LGPD é direito digital, assim, as pessoas, de modo geral, entendem que LGPD é direito digital, né? E a gente estudando, a gente vai sabendo que não, na realidade, inclusive a lei traz essa disposição que é para os meios físicos e digitais, né? Mas isso a gente vai, ao longo do caminho, tendo essa percepção. E foi uma apresentação brilhante, porque é tudo aquilo que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Para quem é aluno do primeiro semestre, está entrando agora, e eu estava aqui acompanhando o chat, e a gente tem muitos alunos do primeiro semestre, estava acompanhando também o nosso grupo da coordenação nacional, muitos alunos em sala de aula assistindo com os seus professores, coordenadores da disciplina, né? Então, é um movimento que a gente tem que realmente trazer para os alunos, e eu fiz um monte de anotações aqui, porque realmente é o que você falou, assim, modernizar a nossa profissão, né? Eu acho que o direito, ele nunca teve fadado ao insucesso, mas ele precisava de uma nova roupagem, né? E essa nova roupagem é uma ruptura, exatamente. E essa nova roupagem, ela acabou vindo, eu acho que sendo acelerada aí pelo processo da pandemia. A gente sabia que tinha que passar por isso, né? Mas a gente não tinha a percepção do tamanho do que era essa ruptura que a gente tinha que estar agora, a partir desse novo tempo. São Paulo, eu estou aqui em Belém, no Pará, a gente ainda estava num processo de digitalização, estamos ainda num processo de digitalização, então a gente ainda está entre o trânsito, né, do físico para o digital, mas a ideia é que a gente esteja aí totalmente digitalizado em pouco tempo. Mas, assim, algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou pegar aqui, né, umas perguntas dos alunos, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente começar essa discussão é a transversalidade do direito digital, né? Você falou do direito de família, você falou do direito penal, do direito civil de um modo geral, mas o direito digital, ele perpassa por todas essas áreas. Então, eu tive uma aluna que perguntou assim, professora,
qual a perspectiva do crescimento do direito digital, né? E eu disse assim, e aí eu não quis responder e vou deixar essa pergunta exatamente para você, né? Nem vou responder aqui. Qual é, professora Gisele, a perspectiva desse crescimento do direito digital? Olha, hashtag sem limites. Essa perspectiva, como o pessoal mais jovem fala, se você gosta dessa área, se você sempre gostou de tecnologia ou está se familiarizando agora e está apaixonado, como a gente diz aí, só vai, né? Porque é uma área, assim, é fascinante, não tem limite, assim, a gente tem o limite da ética, né? Que é o que a gente fala quando a gente começa a pensar situações, por exemplo, os carros autômatos, né? O Tesla, se não me engano, esses carros aí que são programáveis para andarem sem motorista, eles têm toda uma programação embarcada, questões de, ao identificar uma pessoa, ele para, e aí se ele identifica uma pessoa em uma moto e um indivíduo atravessando uma faixa de pedestre, qual que é a prioridade que ele dá, né? A gente tem vários conflitos aí, que são conflitos éticos, né? Já tiveram acidentes com isso, então eu falo, o limite do direito digital é o limite da ética, né? E aí a ética é de cada um. Mas, em termos de evolução, de tecnologia, a gente não sabe onde vamos chegar. Não sei se a gente vai chegar em um momento em que a gente vai desenvolver tudo que a gente já desenvolveu em tecnologia e aí vamos implodir como sociedade, né? Eu acho que não. Ou se isso for acontecer, vai demorar muito. Então, a gente tem muita coisa evoluindo aí. Tem blockchain, tem NFTs, né, que é o Non-Fungible Token, né, os tokens não fungíveis. O pessoal que joga games vai estar mais antenado nisso. O pessoal das artes também está bem antenado com os NFTs, que você pode ter uma cópia digital autenticada de um produto, de um quadro, de um carro, né, real. E esses dias atrás eu vi aí um carro de um milionário que tá lá, como um item de colecionador, né? De um colecionador, e o cara disponibilizou NFTs desse carro para as pessoas comprarem por R$75. Então, eu comprei um NFT aqui de R$75 de um Camaro, não sei o que lá. Eu tenho um Camaro X. Não tenho. Tenho um NFT dele, mas as pessoas pagam por isso, para ter o arquivo digital daquele carro que é um objeto de desejo. E se a Mona Lisa, né, o quadro da Mona Lisa, for disponibilizado em NFTs, será que não vai ter bastante gente querendo ter ali uma Mona Lisa autenticada digitalmente no seu celular? Então, é uma infinidade de possibilidades, né? Tanta coisa acontecendo tão rápido que às vezes eu não entendo. Pera, né? Eu vou conversar com uma pessoa de outra área, com um programador, com uma pessoa mais nova que está muito enfiada naquele nicho, para poder entender. E nossa área é assim. Você tem que ser curioso, você tem que ter um pouquinho de autodidata e ter paciência, ser perspicaz. É um universo de possibilidades, assim, é um leque muito grande, né? Direito digital não é só LGPD. Eu falo que é uma pizza gigantesca. Então, a gente tem a LGPD, tem o GDPR. Então, vamos pensar, a gente tem uma fatia da pizza aqui, que é proteção de dados e privacidade. A gente tem a parte de crimes eletrônicos, temos as questões cíveis, contratos, termos de uso, políticas de privacidade, compliance, né, consultorias de compliance para empresas pequenas, médias, grandes. Temos, que mais? As questões relacionadas a vazamento de conteúdo íntimo, violência contra minorias na internet, racismo, discriminação. Temos questões relacionadas a compras online, uma infinidade de coisas. Então, e-commerces, marketplaces, como integram essas plataformas, contratos de tecnologia, que tem questões bem específicas, a gente precisa de cláusulas específicas nesses contratos. Aí, se você for pensar em estruturas de empresas, você pode criar toda a documentação jurídica para uma empresa que está nascendo no meio digital, uma startup,
ou que está lançando um negócio no mundo digital, né? A gente tem questões também de família, e aí faleceu o seu pai, ele tinha a biografia inteira do Beatles armazenada no iTunes, e ele deixou um testamento para você assumir toda essa discografia, né? Perdão, não biografia, essa discografia. Seu pai era um colecionador de livros digitais, ele tinha mais de 1 milhão de livros no Kindle, nem sei se cabe isso tudo num arquivo digital do Kindle, provavelmente não. Mas, enfim, ele tinha teras e teras de arquivos digitais de livros, e isso ele deixa lá um legado para você. E as nossas redes sociais, quando a gente falece, quem pode acessar, né? Você pode configurar e tal ainda para alguém ser o seu representante aí, mas se você não configurou isso daí, quem vai ter acesso às suas redes sociais? O inventariante vai ter que pedir no processo? Certamente sim, né? Já vi alguns casos assim que o juiz determinou que fosse escolhido o inventariante para receber o acesso das redes sociais. Em outros casos, o juiz não aceitou, porque entendeu que a rede social era personalíssima daquele indivíduo, ele não tinha deixado isso em testamento, nem em nenhum documento próprio, e não, se a gente obrigar a empresa, o Facebook, o que for, a fornecer login, senha, a liberar acesso, a gente vai estar devassando a privacidade do falecido. Olha só que cada coisa interessante, né? Aí a gente tem questões que se relacionam, como, por exemplo, isso já usei como advogado na minha vida profissional, em que o indivíduo pede justiça gratuita, né, numa determinada ação judicial, mas ali na internet ele está só na ostentação, né? Aí você, advogado, vai lá ligeiro, tira prints disso e fala, juiz, né, quero impugnar essa justiça gratuita. Olha que indivíduo viajando para o exterior várias vezes ao ano, olha o carro que ele tem, olha as sacolas que ele mostra ali nas fotos e tal, as viagens, olha só a casa de praia dele. Então, é um outro tipo de situação que a gente também enfrenta, né? Então, aquele advogado que era um advogado da área de família e não entendia nada de direito digital, ele começa a ter que compreender essas situações, né? Porque ele pode ter que usar isso nos processos, no dia a dia dele, né? Menor de idade, guarda compartilhada, um pai deixa acessar celular, deixa pequenininho, o outro não, né? Como que vai dispor isso numa guarda compartilhada? O quanto que a criança pode acessar a internet e rede social? Era uma coisa que a gente não tinha antigamente, agora a gente tem que ter, né? Então, vejam que a gente tem todo um gerenciamento das tecnologias e da internet que afeta a nossa vida em vários setores, né? Na área civil, criminal, comercial, trabalhista, né? Monitoramento de ambiente, ponto eletrônico e tudo mais, e a gente tem isso afetando a nossa vida jurídica também. Então, porque o direito, ele trata o quê? Ele trata das relações sociais, né? Em todas as nossas áreas da vida. E se essas relações sociais estão ficando cada vez mais digitais, certamente o direito vai ter que começar a gerenciar isso daí. E ele já vinha, né, nesse caminho, mas estava bem devagar. Agora a pandemia deu uma acelerada nisso. Então, a gente tem uma infinidade de coisas para lidar dentro da área do direito digital. É um espectro muito grande de atuação, de segmentação, de nichos também, né? Não é só uma coisa, só um assunto. A gente, às vezes, precisa ter uma visão mais generalista das outras áreas do direito e acabar se especificando em uma ou outra. Então, é um campo de atuação assim, né? Porque eu trabalho nessa área, sou apaixonada por ela há 17 anos, não. Mas é incrível, né? Eu não paro de aprender, eu sou uma eterna curiosa, tenho sede de conhecimento, eu amo meu trabalho, amo o que eu faço, e eu respiro isso 24 horas por dia, né? E acho que é isso que faz dar certo, né? É isso que ajuda a gente no dia a dia, ter essa paixão por essa área, essa sede de conhecimento e de ir atrás. Então, para quem gostar disso, quem sentir que tem essas habilidades, tem esse perfil ou quer desenvolver, manda bala que
vocês têm tudo na mão. É isso mesmo, né, doutora Gisele? É impressionante, assim, como essa área tem crescido, né, e crescido diariamente para todas as áreas do direito, né? A gente iniciou aqui o semestre trazendo uma professora do Rio Grande do Sul que falava sobre direito digital, herança digital e bens digitais, né? Como a gente lidar na área de sucessões, né? Como a gente lidar com esses bens que ficam, né? O quanto vale o Instagram de uma Marília Mendonça, que faleceu recentemente, né? E como a gente protege esses bens digitais e eles passam a ser ativos realmente, né? Então a gente começa a perceber que não é simplesmente uma área específica e de mão única, ele está dentro de todas as áreas e que a gente realmente precisa entender como se utilizar. Acho que a gente foi muito feliz, né, em introduzir essa disciplina na nossa matriz agora, que a gente começa agora com profissões e carreiras na era digital, e mais lá na frente a gente vai ter direito digital, né? E a gente fez exatamente, a gente teve o cuidado de fazer essas distinções, né? E trazer o que a gente traria aqui para a carreira, e os alunos vão ver aqui nessa disciplina como eles podem trilhar a carreira deles, não só na advocacia, em toda a área que eles queiram. E aí uma aluna perguntou assim, o que eu posso me especializar, né, dentro? E você até trouxe, eu posso ser um analista de compliance ali, eu posso, os próprios consultores jurídicos, eu não preciso ser um advogado para atuar em direito digital, né? Outras áreas, o próprio servidor, quando você atua como servidor público, na área pública, quem quer fazer concurso vai precisar entender dessas expertises do direito digital, porque vai precisar, de repente, ser um assessor de um juiz e dar um parecer que tenha essas partes mais técnicas ali. O próprio Ministério Público, a própria magistratura, de um modo geral, né? Então, ele realmente perpassa aí por muitas áreas que a gente começa a entender um pouquinho melhor a partir dessa sua fala, né? Os alunos começam a entender um pouquinho melhor a partir da sua fala e vão passar aí 6 meses estudando essa disciplina e o resto do curso aí que está vindo pela frente. Mas eu queria trazer também outra pergunta, que eu acho que os alunos têm muita dúvida em relação a isso, e eu já recebi aqui umas 3 perguntas nesse sentido, sobre as provas digitais, né? É uma dúvida que eles têm, em especial as provas que são voltadas aí aos prints no Instagram, no WhatsApp, né, Facebook. Você acabou de falar, olha, eu me utilizo muito, olha, excelência, eu quero impugnar essa justiça gratuita, assim como a gente na área de família, eu também sou advogada familiarista, a gente faz muito, né, de dizer que o cara está alegando a pobreza, o alimentante está alegando pobreza, e que na realidade de pobreza não tem nenhuma ali, ele tem que pagar aqueles alimentos, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, em especial da sua experiência quanto à utilização dessas provas. Nós tivemos uma decisão recente, no ano passado, da ministra Nancy Andrighi, né, que falou ali dos meios digitais, o WhatsApp como prova, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, né, você trouxe aí 2 programas e essa articulação com a ata notarial, que ela realmente sai muito cara quando a gente está diante de provas muito robustas. A gente, no direito de família, se utiliza muito de provas digitais por WhatsApp, por algumas situações, e acabam ficando muito caras, realmente, essas atas notariais, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão das provas digitais, né? Como a gente deve se utilizar dessas provas digitais para que a gente tenha êxito aí nas nossas ações enquanto advogado, né? Enquanto essa área do direito digital. Uhum. Tá. É super importante mesmo falar isso, porque, assim, uma boa parte, né, do nosso cotidiano jurídico, aí, do nosso dia a dia, como advogada, como advogado na área do direito digital, se pauta em provas digitais, principalmente se você for para a parte de processos, né, para a parte de contencioso. Então, prova digital quase todo dia, né? E se você for assessorar uma empresa, fazer uma consultoria, trabalhar mais no consultivo, certamente você vai também lidar com essas situações, né? Questões de sistemas, questões de orientar a empresa
de como se precaver em relação a funcionários. Então, você vai também lidar com esse assunto. A questão é, de fato, a ata notarial acaba sendo muito caro na grande maioria das cidades do Brasil. Às vezes é um valor que inviabiliza a contratação do seu serviço como advogado. Então, ela tem esse peso, né? Ela tem uma valoração muito grande, né? É algo que vale 100% como prova, porque ela é elaborada pelo tabelião, que tem fé pública. Então, justamente por isso, o que ele colocar ali na ata, você vai poder usar tranquilamente, sem sombra de dúvida, em qualquer processo ou documento, procedimento administrativo que você precisar. Então, nem sequer o juiz pode contestar. Mas tem essa resistência em relação ao valor e, às vezes, ao procedimento. Às vezes é algo mais simples e rápido que você precisa. Não vai dar para você esperar, às vezes, o tabelião, levar 3 dias, 1 semana, dependendo de onde você estiver, ou mais, para elaborar uma ata. E aí, o que fazer? Então, é onde eu oriento sempre a fazer a coleta da prova digital por esses tipos de site, né, que usam de blockchain ou outra tecnologia similar para fazer uma coleta de prova digital com integridade. A integridade é essencial quando a gente fala de prova digital. Não adianta o seu cliente receber ali um e-mail de ameaça e reencaminhar esse e-mail para você. Olha, doutora, isso aqui foi o que eu recebi desse desafeto. E você pega esse e-mail e imprime, né? E ali vamos pensar lá no TJ do Pará, que a professora falou que ainda está em processo de virtualização, contém alguns processos físicos, e você junta esse e-mail impresso no processo físico. Isso não vai valer se a gente for pensar do ponto de vista técnico. Por quê? Ao reencaminhar o e-mail para você, o seu cliente fez com que essa prova perdesse a integridade, porque ali no código de máquina, né, a linguagem técnica da programação, do envio do e-mail até chegar para ele, né, do recebimento dele como vítima, né, ali tem todo um caminho que o e-mail transcorre na internet, tem toda uma linha de servidores pelas quais essa mensagem passa. Então, isso saiu do ofensor e chegou na vítima, seu cliente, e percorreu um certo caminho na internet. E a gente tem esses pontos, né? Temos o ponto de saída dessa mensagem lá do ofensor e o ponto de chegada aqui do seu cliente. Isso tem uma linguagem de máquina ali, tem logs que a gente precisa e que são essenciais, que são os dados de conexão, né? O IP, a data, a hora, o fuso horário que a mensagem saiu ali do ofensor e foi enviada para o seu cliente. Quando o cliente recebe essa mensagem, isso está ali dentro do cabeçalho, dentro da programação desse e-mail. Ok. Quando o seu cliente reencaminha para você, o que você vai receber ali nesse cabeçalho, nessa programação, vai ser a saída da mensagem do cliente para você. Então, desconfigura toda essa programação, essa técnica. E aí, se você for fazer como se diz, a leitura técnica desse código, vamos ver qual foi o IP de partida da mensagem. Vai bater no endereço do seu cliente. Já imaginou? Você vai analisar, né, os códigos ali e vai descobrir que o IP é o IP do provedor de internet do seu cliente. Imagina só, você ingressa com uma ação pedindo para o juiz quebrar o sigilo desse IP, então você descobre que é a empresa X, a provedora de internet, e aí essa empresa vai fornecer os dados cadastrais agora do indivíduo que emitiu a mensagem, e aí isso coincide com o seu cliente. Não dá, né? Então, assim, já vi algumas pessoas fazendo isso, e aí exatamente demonstra que foi impreciso ali, né, no trabalho, né? Não sabia o que estava fazendo, foi muito afoito. Então, para que isso não aconteça, você tem que orientar sempre o cliente a receber um conteúdo ofensivo, negativo, difamatório, o que for, não reencaminhe dessa forma. Salve esse material na sua máquina,
no seu celular, no seu dispositivo, numa mídia externa, o que for, mas salve essa mensagem da forma que você recebeu, salve-a íntegra, numa pasta ali do seu diretório do computador. Aí ele vai mandar para você analisar esse e-mail, então ele vai ter que te mandar esse e-mail como um anexo. Então ele vai abrir uma mensagem nova, anexar esse e-mail que ele salvou ali numa pastinha e mandar para você. Aí você vai abrir esse e-mail e aí sim analisar o cabeçalho, verificar o encaminhamento e descobrir qual foi o IP de partida. Então, o IP de onde saiu essa mensagem até chegar para o seu cliente. E aí sim você vai pedir a quebra de sigilo de IP em cima dessas informações, né, que são do ofensor. Então, vejam só, eu dei esse exemplo simples para explicar para vocês o quanto que a integridade é importante dentro de uma prova digital, porque se você quebra a integridade, que é um simples reencaminhamento de uma mensagem, você quebra toda a sua prova. Então, não dá para você fazer nada em cima daí, tá? E quando a gente fala em print, a gente gera uma vulnerabilidade, porque um print eu posso editar. Então, eu posso usar um aplicativo do meu próprio celular e recriar o texto que a pessoa escreveu, apagar de uma maneira tão boa ali, que aquilo nem pareça, né, à vista de alguém que não é um especialista na área e tal, a pessoa vai olhar aquela foto, aquele print, e vai achar que ele é original. Então, um print, ele pode ser editável, né? Ele não é íntegro 100%. Eu tenho como alterá-lo. Se eu posso alterar, eu gero uma vulnerabilidade dessa prova. Essa prova é fraca, ela pode ser contestada, tá? Ah, mas eu só tenho o print agora. Tá bom. Se você só tem o print agora, melhor um print do que nada. Se você não tem prova, não tem como você desenrolar o seu trabalho, tá? Mas se você só tiver um print para mover uma ação judicial, para fundamentar um pedido em um processo judicial, e isso é uma urgência, ok, você pode até iniciar a ação somente com esses prints e tudo mais, mas já vá agindo ali na paralela para obter do seu cliente ou um relatório de uma coleta de prova digital através de um desses sites que eu citei, ou de outros que trabalhem da mesma forma, ou através de uma ata notarial. Porque se o juiz é atento, ele vai te questionar sobre isso. Se a outra parte tiver um bom advogado atento a essa questão, ela também vai questionar sobre isso, tá? Então, sempre que possível, eu sempre recomendo para o cliente, quando comenta que aconteceu alguma coisa, fui difamado, aconteceu isso, caiu meu servidor, meu funcionário vazou informação, você pode documentar essa situação através desse site aqui ou desse aqui? Posso. Então, ok, faz isso agora. Então, o próprio cliente cria conta, ele paga esse relatório no cartão de crédito, ou então, se isso está na internet, num site aberto, é um link aberto, não é um sistema ali privado dele, ele pode te mandar esse link e você, como advogado ou advogado, você mesmo pode fazer. Então, aí você faz, já seleciona aquilo que você precisa, o que você quer, gera esse relatório e pronto. Em 40 minutos, mais ou menos, você vai ter isso no seu e-mail. Tem toda lá um laudo jurídico e um laudo técnico que vem anexado nessa prova e você pode usar isso depois em um processo ou em qualquer outra situação. E esse tipo de site vem sendo muito utilizado não só por conta do custo ser menor, né? Mas também por conta da praticidade. Então, já ali no mesmo dia você já tem acesso a essa prova. E como na internet as coisas volatilizam muito rápido, né? Algo pode sumir muito fácil, é uma maneira rápida de você conseguir capturar um conteúdo. Pode ser, às vezes, uma calúnia, né? Uma difamação, uma injúria, e aquilo foi publicado, gerou um dano para o seu cliente e daí um tempo o sujeito apagou. Se nesse meio tempo ele conseguiu extrair essa prova, ótimo, você já pode juntar isso no processo, tá? Então, sempre que possível, procurem fazer uma prova por um terceiro, seja ele o cartório de notas, quando for necessário mesmo, em casos mais graves, em casos mais complexos,
ou por um desse tipo de site. Por quê? Esses relatórios são uma prova gerada por um terceiro, e esse terceiro é imparcial. O print é gerado pelo próprio cliente ou pelo advogado. Então, ele está viciado ali, né? E se você quer ter uma argumentação mais sólida, né, gerar maior convencimento para o juiz, e mostrar ali, né, também, né, o quanto você sabe, é importante a gente ter mais cautela na geração dessas provas. Doutora Gisele, é uma grande satisfação tê-la como nossa madrinha aqui nesse projeto Sponsor, porque é uma alegria a gente abrir esse projeto com a sua fala, com a sua experiência. Realmente a gente vai aí ter um ensino de qualidade, né, e alunos preparados para esse novo momento realmente que o mercado pede. Eu não vou me alongar muito, porque os alunos eles começam a cansar, a gente passa de um tempo, né? Eles já ficam aí eufóricos, mas foi uma noite de grande valia para todos os nossos alunos, né, que estão aqui em todas as unidades do Brasil, nas marcas Uninassal, Unama, Univeritas, UNG, são muitas marcas, né, que nós temos aqui. Eu estava acompanhando um pouquinho da fala dos alunos e o quanto eles estão realmente gostando aqui, gostaram, né, da sua participação e se alegraram com esse momento. Então, eu realmente tenho muito a lhe agradecer. A gente ainda tem muito o que aprender, né? Ainda que nós profissionais já estejamos aí um pouquinho mais avançado nos nossos estudos nesse sentido, na prática nós ainda temos muito o que avançar, né, no que tange ao direito digital. Muita coisa ainda pela frente, mas que bom que a gente vive esse momento, né? Se a gente pode dizer que a pandemia nos trouxe algo bom, foi realmente essa aceleração da parte do direito digital. Então, realmente muito importante que a gente venha, debata, e a gente vai ter muitos momentos como esse para trazer para os nossos alunos. Então, eu realmente quero lhe agradecer em nome do Grupo Ser Educacional, né, a sua presença no dia de hoje. Agradecer, né, por ser nossa madrinha nesse projeto, que é um projeto tão bonito e extremamente importante e impactante na vida dos nossos alunos. Então, muito obrigada pela sua participação. Vou lhe deixar aqui as palavras finais para a gente encerrar o nosso evento. Bom, eu que agradeço primeiro, né, o convite de vocês. Como eu falei, é sempre uma honra estar junto com vocês, o pessoal da Uninassal, os alunos. Sempre fui muito bem recebida nas unidades da Uninassal, e aqui online não é diferente. Então, quero agradecer a vocês, alunos que estão aí do outro lado assistindo, né, contribuindo aí com esse crescimento todo. Dizer que eu estou à disposição de vocês para o que puder, dentro do que me for possível, né? A gente tem essa distância aí, mas vamos tentar usar da internet para nos facilitar. Eu adoro ter contato com os alunos, é uma das coisas que eu senti muita falta durante a pandemia. Eu não vejo a hora de voltar para uma sala de aula presencial. E, assim, a cada momento que eu tenho aqui com vocês, a oportunidade da gente conversar online, trocar ideias, tirar dúvidas, né? Perguntar algumas coisas, se aproximar mais de áreas, né, da nossa atuação, aquilo que eu puder inspirá-los também, eu estou sempre à disposição. Então, eu acho que a gente sempre ganha muito quando a gente tem pessoas reais para nos inspirar, né? Eu não tive essa oportunidade quando eu era jovem, né? Era um outro tempo, né? A internet não existia, era bem diferente. Então, a gente tinha uma outra imaginação, né? E hoje em dia, com a internet, a gente pode estar mais próximo de pessoas reais, né? E saber do dia a dia, como é que foi a jornada dessa pessoa, os erros, os acertos, né? Pegar dicas. Então, tudo que eu puder contribuir para o crescimento profissional de vocês, ajudá-los, inspirá-los, facilitar a jornada de vocês, né? Porque por conta de ter passado boa parte da minha vida no meio analógico, né? Eu nasci em 80, então era uma outra rotina. A faculdade também era diferente, né? Fui conhecer a internet bem mais tarde do que a maioria de vocês, né?
Então, a gente tinha muitas outras dificuldades que hoje em dia vocês não têm. Então, que essa nossa aproximação possa servir como uma força motriz aí para impulsionar o crescimento profissional de vocês, o conhecimento, e que eu possa ser para vocês aquilo que eu não tive, né? Para evitar que vocês cometam, às vezes, alguns erros e tenham as mesmas frustrações que eu também tive, né? Então, que a gente possa se inspirar, aprender juntos também, porque eu também sou adepta daquela frase, eu acho que é de Cora Coralina, alguma coisa assim, que diz que o outro, né, enquanto ensina, ele também aprende. Então, eu também aprendo muito com vocês, e é isso também que eu estou buscando, tá? Então, a gente está juntos nessa missão. E muito, muito obrigada por estarem aqui, por fazerem isso tudo acontecer. Se não fosse vocês, a gente não estava aqui hoje falando, né? E por terem me escolhido como sponsor do curso de vocês. É uma alegria, uma honra muito grande. E eu quero estar na formatura de vocês, hein? Presencial. Olha aí, muitas unidades no país inteiro. Muito obrigada, professora Gisele, doutora Gisele. Obrigada a todos os alunos que estiveram presentes aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Nós damos por encerrada o nosso lançamento de hoje do Projeto Sponsor. Grande abraço para todos vocês. Tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente.